A revelação divina não se faz apenas na doutrina, na pregação. Portanto, Jesus pregou, mas também Ele curou e libertou. Portanto, Jesus não se limitou a pregar. Portanto, Ele, na sua missão, Ele teve sempre na sua atividade de evangelização, se assim podemos dizer, na sua missão, a sua missão consistia na pregação e na ação. Como Jesus é o meu modelo, e deve ser o modelo de todos nós, portanto, meus retiros normalmente também têm essas duas componentes: pregação, ação. Pregação, ação, e foi isso que vocês já viram. Portanto, não é só ensinar e pregar, portanto, mas também a ação, curar e libertar. E como eu disse, porquê? Porque Jesus é o meu modelo e deve ser o modelo de todos nós. Portanto, Jesus começou a sua atividade na Galileia, no norte de Israel, uma região distante do centro religioso e político de Jerusalém. Portanto, nós também estamos aqui afastados, não estamos em Fátima, não estamos em Lisboa, não estamos no Porto. E às vezes isso é bom, porque nós nos desprendemos mais das coisas do mundo. Portanto, ainda ontem eu estava a falar com o Sr. Vítor, e estava-lhe a dizer, portanto, eu considero este sítio fabuloso, porque tem este salão, que é ótimo, tem zonas verdes, quem quiser ir sozinho e meditar na Palavra de Deus e estar isolado de qualquer pessoa, pode fazer isso. Infelizmente nem sempre fazemos, mas devíamos ter esse silêncio. Portanto, é um retiro aberto, não é um retiro fechado, mas precisamente para apanhar as pessoas que aqui estão, mas é o que é, portanto, mas nós podemos fazer, portanto, os que estiveram cá ontem, portanto, eu comecei por explicar o que é um retiro. E por isso, portanto, esse retiro, portanto, o que interessa é essa nossa aproximação a Deus. Portanto, ela pode ser feita em qualquer local, mas normalmente precisamos não ter ruído e de nos afastarmos do ruído para experimentarmos a ação de Deus. Por outro lado, portanto, apenas se compreendermos quem é Jesus, nós podemos receber as suas bênçãos. Portanto, nós muitas vezes dizemos Deus é omnisciente, Deus é omnipotente, Deus é omnipresente, todos às vezes sabemos isto, mas depois na prática não acreditamos. Pensamos, o retiro não é numa igreja, não é no... Portanto, eu quando fui à África, portanto ao Malawi, portanto foi a céu aberto, à Torreira do Sol, eu até estava à sombra, mas havia outros que estavam ao sol e também tive uma parte ao sol. Portanto, Deus é omnipotente, tudo é possível para Deus não há impossíveis, é omnisciente, está em todo o lado e é omnipotente. Portanto, Jesus está vivo e foi isso que vocês já viram ontem e hoje. Nós é que limitamos às vezes a ação de Jesus. Portanto, mas Jesus foi muito claro, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Só que nós dizemos isto de boca, mas muitas vezes, ou a maior parte das vezes, não acreditamos. E queremos sempre julgamos que Deus só está nas igrejas, como eu disse, mas não. Também lá está, mas também está aqui presente. Portanto, e é por isso que Ele atua. Portanto, Jesus mostra o amor e a misericórdia de Deus para connosco e como Deus está realmente olhando para cada um de nós e para o nosso sofrimento. Portanto, Deus escuta as nossas orações e pode-nos curar e Ele quer curar-nos. Portanto, Ele já conquistou as curas. Jesus já conquistou tudo na cruz. Portanto, por isso nós só temos que receber essas bênçãos que já foram conquistadas por Ele. Portanto, às vezes as pessoas dizem, isso é quase uma heresia. Não, é a realidade.
Portanto, Jesus já conquistou tudo. Nós só temos que aproveitar essas graças. E como eu disse, portanto, Deus importa-se com cada um de nós, quer a nossa felicidade, quer a nossa santificação. Nós é que muitas vezes não o escutamos e não colaboramos com Ele. Porque se o escutássemos, portanto, e quando pedimos, normalmente Deus atua naquela área que nós pedimos. Portanto, ontem de manhã, sábado de manhã, portanto, nós começámos por infusão e, como ouviram hoje, houve pessoas que foram curadas nessa infusão. Houve pessoas que tiveram cura interior nessa infusão. Houve pessoas que caíram no chão, antes de eu chegar lá, que estavam possuídas pelo demónio. O demónio também atuou na libertação delas. Portanto, na infusão, como nós pedimos tudo, ontem na oração eu não pus tudo, mas quando tinha os retiros que só havia a infusão domingo à tarde, portanto eu punha tudo. E Deus atuava sobre tudo, como eu já vos expliquei, e há testemunhos, portanto os testemunhos do meu livro, se vocês forem ver, as curas, era tudo na oração de infusão. Agora está mais compartimentado, portanto ontem à tarde tivemos a oração de libertação, e vocês viram, os que cá tiveram, portanto que existe o demónio, houve pessoas que foram libertas, se ouvirem os testemunhos, portanto, e muitos alguns ou muitos, diria, se calhar não me enganei, muitos dos que estavam aqui, quando os conheci, estavam com problemas espirituais. Podiam não estar possuídos pelo demónio, mas estavam numa situação muito má. E hoje de manhã tivemos a oração do perdão, de cura interior, portanto, e Deus atuou, não quer dizer que não tenha atuado nas outras vezes, mas fundamentalmente aquela oração foi para a cura interior. E agora, portanto, vamos fazer uma oração de cura física. Portanto, alguns já estiveram aqui, já foram curados. Quem é que está aqui que já foi curado em retiros anteriores? Recebeu curas. Portanto, levantem mais os braços para os outros verem. Portanto, já receberam curas físicas. E alguns fazem coleção de curas e receberam mais do que uma. Quem é que está que já recebeu mais do que uma? E alguns, portanto, participam na oração online e receberam curas online. Portanto, porque para Deus não há distância. Portanto, há pessoas, eu costumo referir na oração online, falo muito, toda a gente já deve dizer, ele só fala naquela. Porque é a pessoa que está mais longe. Portanto, é só por essa razão. Portanto, está a 10.000 quilómetros, ela já esteve possuída pelo demónio, punha a mão na tela da televisão e ela manifestava-se em Brasília. Às vezes, portanto, nem havia o delay, portanto, a nossa voz propaga-se e, portanto, há um certo tempo para a voz chegar lá a Brasília. Se eu quiser fazer um telefonema, aquilo tem um determinado tempo. Mas quando rezava por ela, nem parecia isso, porque eu punha a mão e ela começava a manifestar-se. Isto é logo. Portanto, mas já houve curas, pessoas do Brasil, de São Paulo, do Ceará, e como em França, na Suíça, na Inglaterra. Portanto, porque para Deus não há distância. Portanto, como é que eu percebi isso? Percebi por esta oração que vou fazer. Portanto, eu desta vez não vou pedir para vocês virem aqui. Vocês vão estar no lugarinho e só recebem. Portanto, não têm que repetir aquilo que eu repito. E Deus vai atuar. Portanto, eu pensei, se Deus atua a 4, 5 metros, também atua. Não depende de mim. Portanto, tão simples como isso. Portanto, só que como eu disse ontem, portanto, tudo depende de Deus, depois depende de nós e depois depende do intercessor. E, portanto, nós queremos receber, temos que colaborar com Deus. Não é que seja sempre assim, porque Deus não é matemática e não faz sempre as coisas da mesma maneira. Nós somos um bocado, gostamos de ser repetitivos, mas Deus às vezes, portanto, não é repetitivo e até nos surpreende, porque faz coisas, pronto, que a gente fica de boca aberta, pelo menos eu fico. Portanto, no repouso do Espírito, vocês, alguns que estiveram a olhar, portanto, viram que alguns caíram quando eu soprei. O meu sopro não faz cair ninguém, mas o sopro de Deus faz cair. Portanto, houve uma vez num retiro,
as pessoas estavam-se a portar mal, entre aspas, portanto, estavam a falar, e há uns que estavam concentrados, mas havia outros que não estavam. E, nomeadamente, portanto, a irmã de um sacerdote. Portanto, eu estava a pregar e ela andava, imaginem ali ao fundo, com o telemóvel, pronto, e aquilo estava-me a incomodar. E foi a primeira vez que eu ameacei, a primeira e a única, me ia embora. Portanto, o retiro tinha começado e eu disse, eu vou-me embora. Vocês não se calam, eu vou-me embora. Não estou aqui a fazer nada. Portanto, eram pessoas que eram ditas carismáticas. E eu disse, eu vou-me embora. Eu assim não prego. Ou mudam, ou dizem aleluia e acompanham os cânticos. A Deus Pai, Senhor e Criador, eu vou cantar. Portanto, estávamos a cantar esse canto. E ninguém cantava, estava tudo de boca fechada a falar com a... Eu disse, o que é que diz o cântico? Eu vou cantar, então porquê é que não cantam? Pronto, mas foi assim mesmo. Eu acho que Jesus, se estivesse no meu lugar, fazia o mesmo. Fui mesmo rígido. E então as pessoas lá compreenderam, e quando eu disse, bem, Espírito Santo, caíram 2 filas. Pessoas, do lado direito. Portanto, eu fiquei assim. Porquê? E as pessoas, a partir daí, foi um grande retiro. Porque perceberam que Deus estava ali e que na verdade, queria fazer alguma coisa com eles. Pronto, às vezes Deus surpreende, então, nunca mais aconteceu isso, mas vai, Espírito Santo, pum! Portanto, os dons são importantes para Jesus e, portanto, Deus dá carismas aos seus discípulos e, portanto, eu fico impressionado com a resposta que Jesus deu aos fariseus e herodianos quando estes o ameaçaram, dizendo, é melhor, em Lucas 13, 31, 32, é melhor que te vás embora porque Herodes, a raposa, quer matar-te. É melhor ir-te embora. E vamos ver a resposta que Jesus deu em Lucas 13, 31. Naquela altura aproximaram-se dele alguns fariseus que lhe disseram, parte, vai-te daqui, porque Herodes quer matar-te. E Jesus respondeu-lhe, ide dizer a essa raposa, a esse insignificante. Portanto, Jesus não estava com paninhos quentes, portanto, como eu também não estive com aqueles irmãos. Portanto, Jesus era sempre muito direto, portanto, ia para vos falar nisso. E dizer a essa raposa, a esse insignificante, agora estou a expulsar demónios e a realizar curas. Hoje e amanhã, ao terceiro dia, atinge o meu termo. Portanto, ele falou já da morte de Jesus. Portanto, mas ele apresenta-se o seu ministério. Portanto, ele não está com paninhos quentes, como nós podemos dizer, e era muito direto. Portanto, e nós temos que ser, na verdade, francos e diretos com Jesus. Portanto, a cura interior e a libertação, como eu já disse, são muito mais importantes do que a cura física, mas as pessoas querem a cura física. Portanto, as pessoas só falam da cura física, mas não devia de ser assim. Portanto, nós devíamos de ansiar, por um lado, portanto, falámos já ontem dos frutos e dos carismas do Espírito Santo. As pessoas gostam de ter carismas, mas o mais importante são os frutos do Espírito Santo. Paz, amor, alegria, etc., que vimos ontem. Portanto, as pessoas deviam de ambicionar era ter o amor de Jesus, a paz de Jesus, a alegria de Jesus, tudo, o autodomínio de Jesus, mas não. Portanto, às vezes as pessoas querem ter carismas, mas é o menos importante. As pessoas querem ser curadas fisicamente, porque sofrem, portanto, e Deus não quer que nós soframos, mas a cura interior e a libertação são muito mais importantes do que a cura física. E eu vou-vos dar um testemunho, contar um testemunho. Portanto, uma senhora que era professora de inglês, portanto, ela colaborou na tradução do livro do Padre James.
A oração faz milagres. E ela queria, portanto, foi logo nos primeiros retiros, que foi no Estoril, e ela queria ser curada de umas manchas que tinha na cara. Mas como ela usava tanta maquilhagem, portanto, nós nem víamos as manchas, porque ela tapava aquilo tudo com a maquilhagem. E então, portanto, ela não foi curada dessas manchas na cara, mas foi curada do vício do tabaco. Portanto, ela esteve no retiro e no dia a seguir, às tantas, quase às 8 da noite, pensou: mas eu hoje ainda não fumei. Aproximava-se de fumadores e não conseguia estar. Portanto, Deus curou-a do vício do tabaco e não a curou das manchas na cara. Porquê? Porque no maço de tabaco o que é que está lá escrito? Não. Estamos a matar-nos. Portanto, é um pecado grave. Estamos a matar-nos. Portanto, além de gastarmos dinheiro, como já vimos, as pessoas do oculto gastam fortunas, às vezes, e nós, algumas pessoas, portanto, ela fumava um maço de tabaco por dia. Também gastava muito dinheiro. Portanto, ela deixou de fumar, portanto, e nunca mais precisou de fumar, e Deus curou disso. Portanto, eu também, quando fui convertido, também tinha dificuldade em estar ao pé tenho dificuldade de estar ao pé de pessoas que fumam. Portanto, a cura implica, primeiro, a conversão. É o que Jesus diz em São Mateus 13,15, citando Isaías 6,9-10. Porque o coração deste povo tornou-se duro, e duros também os seus ouvidos. Fecharam os olhos, não fossem ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, compreender com o coração e converter-se para eu os curar. Portanto, normalmente é assim, portanto, a cura começa pela santificação do nosso coração, pela nossa conversão, com arrependimento sincero e contrito dos nossos pecados, fazendo uma boa confissão. Mas, como eu disse, portanto, Deus não é matemática e às vezes troca as voltas a esta situação. Portanto, eu quando me converti, eu tive uma efusão do Espírito Santo, em Medjugorje, mas ainda não tinha confessado, mas Deus sabia que eu me iria confessar. Portanto, nos nossos retiros muitas vezes acontece pessoas que estão possuídas pelo demónio, aconteceu já algumas vezes, e que entretanto são curadas, e eu penso, estão curadas, estão libertas daquilo que eu expliquei ontem, pessoal, o reino de Deus e o reino de Satanás. Eu disse ontem que nós está no reino de Deus. Mas eu já encontrei essas pessoas e elas estão no reino de Satanás ainda e foram curadas fisicamente. Portanto, foi Deus, e eu interpreto as situações que ocorreram, foi Deus que lhes quis dar um bombom, e vocês já vão perceber isso. Portanto, um jovem, nós tivemos um retiro no Moledo de Lourinhã. Portanto, eu aqui não posso falar do Moledo, porque as pessoas pensam logo no Minho, e com razão, não é? Mas há um Moledo, que é ali a terra da Clara, uma aldeia, perto da Lourinhã. Pronto, e lá embaixo as pessoas já sabem todas que o Moledo é um Moledo de Lourinhã. E então esse jovem foi... Portanto, as pessoas quando vêm aos retiros, isso já aconteceu com alguns de vocês, depois vêm os outros que andam também metidos no oculto e ficam preocupados com eles e tentam encaminhar essas pessoas para os retiros, para falarem connosco. E foi o que aconteceu. Portanto, havia pessoas da região de Pombal, portanto, viram um jovem que andava por maus caminhos, apesar de ser acólito, e ficaram preocupados com ele e levaram à Lourinhã ao retiro. Portanto, agarraram nele e levaram. Portanto, ele já chegou quase à hora do almoço. Eu estava a rezar, como faço a pregação primeiro e depois é que vou rezar pelas pessoas. Portanto, imaginem, ontem de manhã, portanto, ele chega quase ao meio-dia e meia, portanto, quase no fim da oração. Eu normalmente não rezo por essas pessoas, mas no caso dele, até impus-lhe a mão, ele caiu e esteve no repouso e depois testemunhou, portanto, ele estava delirado
Eu vi uma luz, eu vi Jesus, uma luz branca vir sobre mim. É impressionante. Portanto, a cara dele era um sorriso. Ele não conseguia, ficou maravilhado, testemunhou isso perante todos. E eu virei-me para as pessoas que o trouxeram e disse: ele não está possuído pelo demónio, ele está bem. Ele esteve no repouso. À tarde, houve a oração de renúncia e libertação e ele tinha uma possessão violentíssima. Portanto, não percebemos estas coisas. Uma senhora, portanto, de Braga, portanto, eu tive um retiro em Gondis Alves e foi o sacerdote que me convidou para ir lá pregar o retiro, mas eu não o conhecia, portanto, ele só me tinha convidado telefonicamente. Aquilo foi na igreja. As igrejas normalmente, já preguei vários retiros em igrejas, mas normalmente têm mau som e nós temos que levar o som. Portanto, desta vez trouxe, porque o Paulo não vinha. Normalmente o Paulo trata aqui do som e eu não tenho que me preocupar com isso, o que é muito bom. Mas desta vez tivemos que trazer, porque ele tinha os seus compromissos e não podia vir outro. E então, portanto, eu estava a montar o som, pus um CD que temos com o rosário, com o terço. Assim que eu começo a falar, a senhora cai no chão, portanto, começa a rastejar, uma possessão violentíssima de atirar coisas pelo ar, com uma grande gritaria. Pronto, que isto parece, é curioso, portanto, depois do Covid, acabou um bocado a gritaria, porque os meus retiros, portanto, era muita gente possuída pelo demónio, uma grande barulheira, pronto, e algumas pessoas ficavam incomodadas com isso. Não tem acontecido tanto, ou quase nada, comparado com aquilo que acontecia. E então essa senhora, portanto, eu tive que dizer ao filho: olha, desculpe lá, mas tem que levar a sua mãe para fora. Dei-lhe o meu livro azul e disse: olha, leia estes testemunhos à sua mãe, portanto, para ver se ela se vai confessar, e depois à tarde já pode vir, porque haverá certamente mais casos e não há problema. Entretanto, de manhã, portanto, houve outras pessoas que se manifestaram, o sacerdote passou por lá, portanto, eu até nem queria sair, mas era engraçado. Coisa que estou a ver. Pronto, ele atravessou, o sacristão também lá esteve, devia ter ido dizer aquilo que viu. E, portanto, a partir do momento que o sacerdote lá passou, olhou, não disse nada, portanto, eu senti-me, já podia ir chamar a senhora, portanto, mas ela, quando começávamos, era um demónio muito sensível ao terço. Portanto, nem todos são, mas aquele era muito sensível. E então a senhora depois veio, manifestou-se à tarde, novamente, portanto, no domingo voltou a manifestar-se, mas depois, como eu disse, termina na infusão, portanto, ela sentiu-se melhor, foi para casa. Eu tinha dito: olha, o próximo retiro é na Lourinhã, era bom que fosse para nós avaliarmos a situação novamente. Portanto, ela saiu no domingo bem, porque as pessoas não se vão embora sem eu rezar normalmente por elas e elas estarem bem. Portanto, vocês viram isso ontem à tarde. Portanto, que eu rezei, convidei, quem tem sintomas, venha cá outra vez, até deixar de ter os sintomas. Portanto, ela saiu bem, mas disse-me que não podia ir à Lourinhã porque tinha a mãe acamada, portanto, e tinha que cuidar da mãe, pronto, e que era muito longe, mas apareceu-me lá, portanto, mas antes disso, portanto, no domingo, na hora do almoço ou depois do almoço, portanto, recebi um telefonema dela e disse-me que foi curada dos olhos, que já não tinha miopia nem estigmatismo, ou uma dessas coisas, portanto, já não me lembro, já foi há uns anos. E ela telefonou-me e eu disse para a minha mulher: pronto, foi curada dos olhos, está liberta. Não é aquilo que eu prego. 2 reinos, portanto, ela está curada, foi curada dos olhos, está no reino de Deus. Ela foi ao retiro e estava possuída pelo demónio, e quase como nos dias do retiro.
Portanto, estava muito mal, depois foi liberta no retiro e passado 3 meses apareceu na minha casa, começámos a rezar o terço e ela manifestou-se outra vez. Portanto, foi uma situação, tanto que eu já contei, pelo menos alguns, os que aqui estão, e portanto ela tinha, portanto, a mãe, como eu disse, estava muito mal, portanto ela 3 meses antes dizia que não podia ir ao retiro do Moledo da Lourinhã para tomar conta da mãe, portanto a mãe começou a ficar pior e ela disse ao Senhor, porque é que não a levas? Portanto desejou a morte à mãe. Portanto ela, quando afirmou aquilo, não era com essa intenção, só que o demónio desejaste a morte da tua mãe. Portanto, ela estava possuída pelo demónio novamente por causa dessa frase. Só que nós, o Espírito Santo iluminou-nos e conseguimos. Portanto, ela ficou liberta outra vez e nunca mais teve problemas. Portanto, Nossa Senhora em Fátima confirmou o que Jesus disse. Porquê? Porque Jesus é a verdade, a única verdade. E Nossa Senhora, portanto, disse, em Fátima, disse aos 3 pastorinhos, portanto, vem também nas memórias da irmã Lúcia, que traziam pedidos do povo até à Virgem Santíssima. Alguns serão curados ainda este ano, mas nem todos, pois alguns precisam primeiro de se arrepender dos seus pecados. Portanto, Nossa Senhora não ia dizer uma coisa diferente de Jesus, porque Jesus é Deus, e por isso, portanto, a nossa Mãe do Céu está-nos a ensinar, nós temos primeiro que nos converter, se queremos ser curados, e que é preciso cuidar primeiro da saúde da alma. Foi por isso que eu disse que a cura interior e a libertação é muito mais importante do que a cura física. Portanto, porque nós temos primeiro que cuidar da saúde da nossa alma. Portanto, muitos buscam a cura do corpo, mas não cuidam da alma. Ainda não se arrependeram, ainda não se arrependeram dos pecados, não tiveram contrição dos pecados e ainda não se foram confessar e por isso, portanto, ainda não deram passos de conversão. E por norma é esse o caminho. Portanto, enquanto a pessoa não se converte, Deus não cura. Mas, como eu disse, Deus não é matemática e por isso, portanto, há situações em que Deus faz as coisas de outra maneira. Portanto, é como nos retiros. Portanto, eu às vezes venho para aqui a pensar que vou dizer umas coisas e Deus troca umas voltas e eu tenho que dizer outras. Jesus curou todas as doenças e deu poder aos seus discípulos de fazer o mesmo, como iremos ver. Mateus 4:23. Depois Jesus começou a percorrer toda a Galileia, percorrendo todas as aldeias e vilas, ensinando nas sinagogas, proclamando o Evangelho do Reino e curando algumas doenças às terças, quartas e sextas, das 13 às 18 horas. Então, estou a torcer a cabeça. É verdade ou é mentira? É mentira. É mentira? É. Certeza? É mentira. Mas aqui está a dizer terças, quartas e sextas. Hoje não é dia. João, não brinco connosco. Não brinco? Não, pelos vistos são só vocês que se estão a manifestar. Os outros, alguns dizem que sim. Portanto, acho que temos que acabar o retiro. Portanto, já não posso fazer a oração. Então, é quando? É sempre, sempre. É sempre? Não, não é sempre. Muitas pessoas foram ter com Jesus e não foram curadas. Porque se calhar não se converteram. E houve outros que foram. Porque se converteram e tiveram fé. Então vamos ver como é que... Pois, então, não está nas vossas Bíblias isto. Quem é que tem Bíblia? Não está. Quem é que abriu a Bíblia? Quem é que abre a Bíblia? Alguns têm lá a Bíblia só para fazer pó. Portanto, a propósito disso, vá, que a gente... Qual é que é a diferença entre uma Bíblia, de um católico e de um protestante? Hã? A do protestante tem menos de 7 livros. Ah, é? Então eu vou-vos dizer outra coisa. A
A dos protestantes normalmente está arriscada. Está mais arriscada. Isto está mais gasto. E a dos católicos está novinha em folha. Está mais gasto. A minha, se calhar, sou protestante. Estou tramado. Se começam a saber disto, a minha está toda arriscada. Portanto, às vezes nem consigo ler o que está escrito. Portanto, ainda me chamam protestante. Alguns já me chamam protestante. Portanto, eu tive uma aluna, portanto, a brincar, eu tive uma aluna, portanto, normalmente na faculdade, como também já ouviram outra pessoa dizer, portanto, na escola, portanto, nós não podemos, foi o Camacho, portanto, que hoje disse, portanto, nós não podemos estar a dizer e a falar em Deus, pronto, podemos ter problemas. Mas numa primeira aula de uma disciplina que eu dou, portanto, houve uma aluna que veio ter comigo e veio-me dar um livro de orações, de meditação diária, ao longo de todo o ano, portanto, um textozinho e uma meditação. E ela veio, eu sei que o professor pronto, no fundo que era protestante, portanto, e venho-lhe oferecer-lhe este livro. E eu disse, não, sou católico. Porquê é que ela disse isso? Porque dia a dia, talvez. Não, porque ela certamente viu alguns vídeos, que tinha muito poucos nessa altura, portanto, e viu a ação do Espírito Santo, portanto, e ela atribuía essa ação só aos protestantes, nomeadamente aos pentecostais. Portanto, ela não via isso na Igreja Católica. Para ela, portanto, as curas físicas, interiores, libertações, não era tema da Igreja Católica. E, portanto, pensou que eu era protestante. Depois Jesus começou a percorrer a Galileia, ensinando nas sinagogas, proclamando o reino de Deus e curando entre o povo todas as doenças e enfermidades. Tanto como nós sabemos, Jesus viveu sobre a terra, Ele curou muitos doentes, pela sua bondade e poder infinitos, fez milagres em favor de muitos e deu também, como eu disse, esse poder aos seus discípulos. Ele fez esses milagres para provar a sua autoridade, o seu poder, mas não disse que os hospitais iam ficar vazios, que iam acabar os médicos, que iam acabar os enfermeiros. Portanto, às vezes, quando fazia este ensinamento, alguns enfermeiros e médicos começavam a ficar com medo de perderem clientes. Portanto, Jesus não prometeu isso. Portanto, Ele curou todos os doentes que vinham até Ele para o ouvir sob determinadas condições, mas não disse que os hospitais iam ficar vazios, nem que os médicos iam acabar, nem que os enfermeiros iam acabar. Portanto, não foi isso que ele disse. E Jesus, portanto, não curou todos os doentes, como vimos, e connosco, portanto, pode acontecer a mesma coisa. Portanto, mas Ele deu-nos esse poder e autoridade em Seu nome de realizar curas físicas. Portanto, não foi só aos apóstolos, como às vezes é falado. Portanto, eu gosto muito dos Atos dos Apóstolos, de citar Estevão e Filipe, 2 dos 7 diáconos, instituídos pelos 12 apóstolos, para servir às mesas. Portanto, e como alguns já me ouviram várias vezes, portanto, o Estevão e o Filipe, portanto, nós em Carcavelos temos um centro comunitário. Portanto, em muitas igrejas há centros paroquiais e centros comunitários. Portanto, em que fazem os cabazes para as famílias necessitadas e, portanto, é isso que fazem lá no centro comunitário de Carcavelos. Portanto, o Estevão e o Filipe não eram mais do que essas pessoas que estão agora no centro comunitário a preparar os cabazes. Portanto, eles tratavam de distribuir comida pelas viúvas e pelos órfãos. Portanto, estes diáconos não eram diáconos como hoje temos, portanto, eram leigos, discípulos de Jesus, como todos nós. Portanto, o Filipe tinha 4 filhas, eu só tenho 2, portanto, tinha o dobro. Portanto, eram pessoas normais, como cada um de nós que aqui está. E nós, a propósito do Filipe, Atos 8:5-8, temos escrito: foi assim que Filipe desceu a uma cidade da Samaria e ali começou a pregar Cristo.
Ao ouvi-lo falar e ao vê-lo realizar milagres, as multidões aderiam unanimemente à pregação de Filipe. De facto, de muitos processos saíam espíritos malignos, soltando grandes gritos, e numerosos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Não só as pessoas tinham sido libertadas dos espíritos malignos e curadas das suas doenças, mas também exultavam da alegria, e aqueles que presenciavam isso, esses prodígios, aderiam a Jesus Cristo, portanto, a serem cristãos. Portanto, já ontem vos contei a história daquele historiador inglês, portanto, que até, ao que sei, era ateu, e precisamente ele descreveu o poder da Igreja primitiva, precisamente na ação que havia, não era só na pregação. E isso aconteceu ao longo da história da Igreja, portanto, mas nessa altura com mais força. Portanto, e tudo isso, portanto, todas as curas e libertações mostram que Jesus está vivo. Portanto, não é algo, portanto, o que vocês viram aqui neste retiro, não é algo que leem nos livros ou que seja exclusivo de santos, portanto, que é como muito às vezes pensam que isto é uma coisa só daquelas pessoas, da história da Igreja, daqueles santos. Não. Portanto, é uma realidade hoje e podia ter, e sempre, porque Jesus, portanto, é o mesmo hoje, agora e por toda a eternidade. Portanto, e as curas não aconteceram só nessa altura, portanto, como às vezes ouvimos, pessoas às vezes com responsabilidade. Portanto, elas acontecem hoje e, por ação do Espírito Santo, como eu vos disse, o Espírito Santo é Deus em ação na Terra, tudo o que Deus faz hoje na Terra é por ação do Espírito Santo, e se calhar os protestantes e os pentecostais, que foram os protestantes carismáticos que apareceram primeiro, descobriram isso mais cedo do que nós e em massa. E portanto, as pessoas não... Portanto, se forem a um retiro protestante, portanto, as pessoas caem, possuídas pelo demónio, toda a gente compreende aquilo, toda a gente compreende a efusão do Espírito Santo, ninguém tem que estar a esclarecer nada. Portanto, mas se eu for à África é a mesma coisa. Ninguém duvida que eu sou uma pessoa de Deus e não põe em questão. Aqui é que nós temos, como é que é, queremos compreender tudo, e isso às vezes é muito mau, e foi o que aconteceu com Jesus. Os fariseus, os doutores da lei, e normalmente são as pessoas que têm mais formação, que querem perceber tudo. E as coisas de Deus às vezes não se percebem, porque não têm explicação. Portanto, como eu vos disse, as pessoas estavam possuídas pelo demónio e foram curadas. Não entra na lógica que nós pensamos. Portanto, mas hoje acontece a mesma coisa que é aqui descrito em Filipe. Portanto, eu vejo isto nos meus retiros, as pessoas são curadas, libertadas, e isso dá alegria às pessoas, as pessoas ficam contentes, ficam felizes, acreditam, convertem-se. Portanto, essa senhora de Braga, portanto, foi curioso, ela morava em Maximinos, portanto, quem conhece Braga, portanto, a igreja de Maximinos e de Conde Alves, portanto, aquilo tem uma descida, depois sobe-se, portanto, fisicamente até ficam bastante perto, mas como têm que vir cá abaixo e depois subir, fica longe. Mas foi curioso, porque ela morava ali muito perto, e o filho e a nora é que foram com ela à oração, mas depois vieram dois irmãos, viram a irmã possuída pelo demónio, um disse logo: eu tenho que me confessar, o outro: eu tenho que mudar de vida, porque viram a irmã possuída pelo demónio. Portanto, eu não estou desejando que aconteçam possessões nos retiros, mas quando acontecem possessões muito violentas, os retiros são grandes retiros. É a minha experiência. Porquê? Porque as pessoas dizem, penso eu, afinal isto do demónio é verdade. Penso eu que será isso. Portanto, nós temos, há outro princípio aqui muito importante na cura física, portanto, nós temos que acreditar. Portanto, normalmente nós queremos ver para acreditar, mas no céu
As leis do céu dizem, nós temos que acreditar para depois ver. Portanto, isto é um grande problema. Pelo menos no nosso mundo ocidental. Portanto, em África não é isso, eles acreditam e têm fé. Portanto, é isso que se chama fé. Mas nós, portanto, somos um bocado como São Tomé. Nós temos que ver para depois acreditar. Mas as leis do céu são ao contrário. Acredita para depois veres. Se tu acreditares, verás a glória de Deus. Portanto, foi isso que Jesus disse a Marta. Se acreditares, verás a glória de Deus. Portanto, mas na história da morte do Lázaro, portanto, vocês sabem que a Marta, portanto, disse: ó Senhor, se tu cá tivesses, já estava a limitar a ação de Deus. E nós muitas vezes limitamos a ação de Deus. Nós não acreditamos. Dizemos de boca que acreditamos, que o impossível pode fazer, cantamos, mas depois não acreditamos. Porque se acreditássemos, vocês não imaginam o que seria. E depois pensamos assim: ela já foi curada dos olhos. Portanto, o João disse: há uma pessoa curada dos olhos. Já foi uma, já não há mais. Não, quanto mais testemunharmos, mais curas há. Porquê? Porque é para a glória de Deus. Portanto, o demónio precisamente quer colocar na nossa cabeça: tu tens um Deus que não te liga nada, não quer a tua felicidade. É isso que nos mete na cabeça. E nós muitas vezes estamos em sintonia mais com o demónio do que com Deus. E depois às vezes queremos que Deus faça a nossa vontade, quando temos que ser nós a fazer a vontade de Deus. E por isso, portanto, acaba por ser complicado estas coisas, portanto, e a ação de Deus. Portanto, as curas e as libertações mostram que Jesus está vivo, não é algo que as pessoas possam ler nos livros, portanto, podem ver, e nos nossos retiros, portanto, veem isso. Portanto, quais é que são os obstáculos à cura? Portanto, são a falta de perdão, portanto, é por isso que o meu livro se chama Perdoa para seres curado e libertado. Portanto, é um obstáculo à cura e à libertação. Foi por isso que fizemos a oração hoje de manhã também, portanto, do perdão, e é o pecado. Portanto, nós temos que sair da nossa vida de pecado. E depois temos que ter fé. Portanto, como eu disse, nós temos que acreditar para depois vermos. Portanto, isso chama-se fé. E a maior parte de nós não tem fé, desculpem estar-vos a dizer isso, tem uma fezada. Porque nós não acreditamos. Não acreditamos que Jesus pode, que já conquistou todas as curas, todos os milagres. Ele já conquistou tudo na cruz. Portanto, nós só temos que tomar posse, como os brasileiros dizem. Não costumo usar muito este termo, mas na verdade, portanto, é o que eles dizem. Portanto, temos que tomar posse disso que Jesus já conquistou. Portanto, Jesus não gosta de telefones nem telemóveis a tocar. Portanto, nós não conseguimos deixar os telemóveis fora. O meu esqueci-me, pronto, não o trouxe, ficou ligado à corrente no furador. Pronto. Mas normalmente quando eu vou para a missa, fico em casa. Depois as pessoas dizem: João, nunca atende o telefone. Ele está em casa, depois esqueço-me. Mas sei, não vai tocar na missa. Aqui normalmente desligo ou dou à minha mulher, portanto, se tocar é com ela. Portanto, não ando com o telemóvel. Precisamente porque temos que dar atenção. Portanto, as graças são distribuídas em função. Portanto, a graça é a mesma para todos vós. A graça de Deus. Num retiro. Mas há uns que sabem aproveitar essas graças e outros não sabem. Portanto, e passa por esses pequenos, essas distrações. Portanto, nós devemos estar totalmente concentrados em Deus. Portanto, a cura implica primeiro a conversão, é Jesus que o diz, e por isso nós temos que nos converter para Deus nos curar e acreditar. Portanto, ter fé, e isso chama-se fé. Portanto, a definição de fé vem em Hebreus 11:1. Agora não vou abrir a Bíblia.
Portanto, Mateus 21, 18, 22. Ao passarem de manhã seguinte, viram a figueira seca até às raízes. Pedro, recordando, disse a Jesus: Olha, mestre, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus disse: Tende fé em Deus. Em verdade vos digo, se alguém disser a este monte: Tira-te daí e lança-te ao mar, e não vacilar em seu coração, mas acreditar que o que diz se vai realizar, isso acontecerá. Por isso vos digo, tudo quanto pedirdes na oração, crede que já recebeste e haveis de obtê-lo. Quando vos levantais para orar, se tiverdes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe primeiro. Portanto, Jesus amaldiçoou a figueira. Nós vamos também, eu vou também amaldiçoar os cancros, os tumores, etc., os quistes e essas coisas. Portanto, quando eu fiz uma vez esta oração, estava uma jovem e veio ter comigo. Isso não é de Deus, Deus não maldicionar ninguém. Portanto, mas esta figueira, portanto, são os nossos tumores, os nossos cancros, essas coisas. Portanto, assim como Jesus amaldiçoou a figueira, que não dava fruto, nós também vamos amaldiçoar, em nome de Jesus, os cancros, os tumores, as leucémias. Vamos ordenar as doenças para se irem embora. Portanto, em nome de Jesus, quando estamos em graça e acreditamos, nós temos autoridade, em nome de Jesus, para dizer essas coisas, ordenar as doenças para se ir embora, e no fundo é essa autoridade que eu vou exercer em nome de Jesus e ordenar as doenças. Portanto, em Lucas 17, 5, 6, os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. Jesus respondeu: se tivesseis fé como um grão de mostarda, dirias a esta amoreira: arranca-te daí e planta-te no mar, e ela havia de obedecer-vos. Quem conhece os grãos de mostarda? Nós não trabalhamos muito, mas conhecem os grãos do nabo, se calhar mais, da nabiça. Portanto, é uma crucífera. Portanto, eu sou professor de horticultura, sou agrónomo. Portanto, é uma semente muito pequenina. Portanto, quem já teve a semente de nabiça, uma semente muito pequenina, de grão de mostarda, é isso. E também temos mostardas selvagens. Portanto, não temos cultivadas, como no Oriente, mas temos também mostardas como ervas daninhas. Portanto, é evidente que Jesus não pretende que comecemos a mandar as montanhas e as árvores, noutra passagem vêm as montanhas e as árvores para o mar, porque isso iria causar um desastre ecológico. Estes montes, estas montanhas, estas amoreiras, são as nossas doenças. E por isso, portanto, em vez de dar ordens às montanhas, às árvores para se lançarem no mar, portanto, eu vou dar ordens às doenças que serão lançadas ao fundo do mar. Por acaso tenho aqui a definição de fé. Ora, a fé, Hebreus 11:1, ora, a fé é a garantia das coisas que se esperam e a certeza daquelas que não se vêem. Eu vou repetir. Ora, a fé é a garantia das coisas que se esperam e a certeza daquelas que não se vêem. Portanto, nós temos que acreditar antes de ver. Portanto, e temos que confiar. Jesus disse isso, que nós tínhamos que acreditar, e tudo o que acreditarmos poderíamos receber. Portanto, os milagres não acontecem, eles são provocados. Como eu disse, nós já fomos curados pelas suas chagas, portanto é o que vem em Isaías, nós já fomos curados, não diz irão ser curados, diz lá, já fomos curados pelas suas chagas. Portanto, a Bíblia disse, somos curados e não seremos curados, que é uma coisa diferente. Portanto, como eu disse, a cura já está disponível, nós só temos que tomar posse dessa cura. Portanto, a fé também não é algo passivo, é ativa. E há pessoas que dizem: se for a vontade de Deus, eu vou ser curado. Não. A fé tem que ser ativa. Nós temos que confiar, que acreditar que a cura se vai acontecer. Portanto, em resumo, o que é que eu quero dizer com isto? Nós temos que a vontade de Deus é que eu seja curado. Jesus já me curou.
Porque essa cura já foi conquistada por Jesus na cruz. Portanto, nós só temos que tomar posse, temos que pedir, temos que procurar, como vem na Bíblia, e temos que bater à porta. Portanto, temos que ir o que é que isto significa em termos práticos? Temos que ir atrás de retiros onde haja cura, porque nem todos existe, e temos que ter alguém que seja intercessor, que tenha o carisma da cura e que possa interceder por nós. Portanto, temos que procurar. E temos que procurar instrumentos de Deus, que tenham esses carismas. Temos que ir a grupos de oração ou retiros onde se manifestam esses carismas. E aí as coisas acontecem. Portanto, como eu já disse, portanto, eu fui ao Malawi pregar para pessoas que não eram católicas, não eram batizadas sequer. Havia protestantes, que foi quem me levou lá. Portanto, eu pus condições para ir ao Malawi. Fui com um sacerdote que só celebrava a missa comigo, porque os outros eram protestantes, não tinham missa. E fomos pregar, portanto, eles louvaram e fizeram a parte inicial. Projetámos um filme da Paixão de Cristo em lençóis de pano branco, porque não havia lá projetores, nem... Portanto, eles acreditaram. No dia anterior viram o filme lá da Paixão de Jesus, acreditaram, e no dia a seguir acreditaram também que se fossem rezados por mim poderiam ser curados e podiam ser libertos, e puseram-se e quiseram ser rezados. E isso aconteceu. E mais curioso, portanto, eu tocava, havia muitas crianças, portanto, porque a gente pensa que a África é toda quente. Portanto, mas aquilo é uma região de montanha e faz dias bastante frios. Portanto, e estava perto, dia estava bastante frio. Portanto, as pessoas no início da manhã, 5, 6 graus, como esteve cá a semana passada, mas elas foram e tiveram depois à Torreira do Sol e acreditaram, portanto, e queriam ser rezadas. Portanto, a restauração da nossa saúde só é importante se ela contribuir para a nossa salvação espiritual. E ninguém fique triste por não ser curado, por alguns serem curados, eu não costumo referir isto, mas São Paulo, também Timóteo, portanto, tinha um discípulo, Timóteo, e vem na Bíblia, que tinha problemas de estômago e nunca foi curado por São Paulo, que era um apóstolo cheio do Espírito Santo. Portanto, São Paulo disse ao Timóteo: olha, o melhor é tu não deixares de beber. Portanto, ele nunca foi curado e andou muito tempo com São Paulo, com o qual aconteceram várias curas, mas nunca foi um discípulo dele. Portanto, é a vontade de Deus, mas, como eu disse, as curas físicas também não é o mais importante. Devemos preocupar com as curas interiores e com as libertações e convertermos. Portanto, vamos todos levantar, se faz favor.